Presta muita atenção nisso aqui. Você pode estar trabalhando o mês inteiro para somente ficar pobre com estilo. É isso mesmo que você ouviu. Enquanto tem gente que ganha um salário mínimo e consegue fazer sobrar dinheiro no final do mês, tem gente que ganha 4, 5, 6 salários e consegue viver no vermelho. Deve cartão, boleto, vizinho, família. E vou te falar, a diferença entre essas duas pessoas não é sorte, não é nascer numa família rica, não é nada do tipo. É algo bem mais simples, mas também muito mais difícil de admitir. E eu vou te mostrar o que é nos próximos minutos. Se você ficar aqui até o final do vídeo, eu prometo que eu vou te mostrar um plano prático para você parar de ficar correndo atrás do próprio rabo todo mês, sem fórmula mágica, sem promessa milagrosa. E não, pode ficar tranquilo, eu não vou ficar vendendo um curso de 5 mil reais para você aprender a ficar rico, não é isso. Bom, vamos lá. Esse vídeo vai ser dividido em 4 partes. A primeira parte você vai entender o porquê trabalhar muito não é a mesma coisa que enriquecer. Na segunda parte do vídeo eu vou te mostrar como uma pessoa que ganha um salário mínimo consegue se organizar financeiramente e atingir a sua liberdade financeira. Lembrando que atingir a liberdade financeira não é ficar milionário, não é isso. Na terceira parte do vídeo eu vou te mostrar por que investir 10, 20, 30 reais por mês já ajuda muito o seu futuro. Mesmo que isso pareça muito pouco, que pareça algo ridículo. E a quarta parte, mas não menos importante, é o passo a passo que você tem que seguir para sair da pobreza. E não só sobreviver o mês inteiro. Então fica até o final que eu tenho certeza que vai fazer sentido para a sua vida. E eu vou te falar, eu sei como é. Chega dia 5, você recebe seu salário e no dia 5 mesmo você se sente rico. Mas por no máximo umas 5 horas. Porque aí vem aluguel, conta de água, conta de luz. O cartão de crédito que você jurou que ia parar de usar, mas tá lá, mais de 10 mil na fatura do cartão. Quem dera o banco liberar esse limite tão fácil, né? Mas enfim, quando vai ver já é dia 10 e não sobrou nada. E pra ser sincero, não é falta de esforço seu. Segundo o Banco Central, no Brasil tem mais de 70 milhões de pessoas negativadas. São pessoas que devem e não conseguem pagar. E ouve bem, não é 70 mil, é 70 milhões de pessoas. Ou seja, se você tá devendo, não se sinta mal por isso. É quase a maioria do Brasil que tá nessa mesma situação. Outro dado muito importante também, que o IBGE mostra que a maioria dos brasileiros ganham até no máximo 2 salários mínimos. Poucas pessoas passam disso. Então a maioria dos brasileiros, além de endividados, tem que se virar com pouca grana. E vou te falar, tem gente que consegue se virar mesmo com pouca grana. Então fica tranquilo porque esse vídeo não é para você se sentir mal. É para te mostrar que há uma saída, porque ela realmente existe e é mais simples do que você imagina. Vamos lá, primeira parte do vídeo. Por que trabalhar muito não vai fazer você enriquecer? Vou te contar uma coisa que ninguém te contou nem mesmo na escola. Ter uma renda alta não é sinônimo de riqueza. Eu tenho certeza que você conhece uma pessoa que tem carro bom, celular bom, casa boa, mas que vive reclamando que tá sem dinheiro. Por quê? Porque a casa é financiamento, o carro é financiamento, o celular tá parcelado no cartão, fora o empréstimo que ele tem que pagar de vários anos atrás. Mas você também deve conhecer aquela tia, aquela avó que sempre ganhou pouco, sempre deu duro. E no seu aniversário sempre te dava 100, 200 reais, sempre teve aquela graninha guardada, tinha a casinha dela. E não era uma pessoa de ficar reclamando de dinheiro, porque ela sempre tinha quando precisava. Porque na verdade a riqueza não é o quanto você ganha, mas sim o quanto sobra para você. Pensa assim, imagina uma torneira e um ralo. A torneira é o quanto você ganha, por exemplo, o seu próprio salário. E o ralo é o quanto você gasta. Então, não importa o quanto você abra a torneira, o quanto você ganhe. Se o ralo tiver cada vez maior, nunca que a sua piscina vai encher. Você vai ficar igual um hamster na rodinha, sempre correndo no mesmo lugar. Por isso mesmo que tem gente que ganha bem e quebra, e tem gente simples que consegue prosperar. E o pior é que o sistema é montado para você gastar sem perceber. É tudo parcelado tantas vezes, sem juros. Você entra na Shopee, no Mercado Livre, é tudo 10, 20 reais. E quando você vê, você não ficou pobre de um golpe só. Foi de 10 em 10, 20 em 20, 15 em 15. Mas beleza, e para você que ganha o salário mínimo, e o problema não é gasto com besteira, e sim o dinheiro que já entra curto. Vamos resolver isso aqui agora. Vamos para a parte 2, para você que ganha o salário mínimo saber como que se resolve essa situação. Vamos usar um exemplo real, vamos usar a Dona Sônia. E a Dona Sônia pode ser você, pode ser sua mãe, pode ser sua vizinha. E ela ganha o salário mínimo, vamos falar que é R$ 1.500 redondo para facilitar a conta. Antes da Dona Sônia começar a se organizar, ela fazia tudo no improviso. Primeiro ela pagava as contas que dava mais medo, aluguel, água, luz. E o pouco que sobrava ela ia gastando sem controle nenhum.
E aí quando dava dia 15, dia 20, ela já não tinha mais nada. E aí ficava usando o cartão de crédito para tudo. E assim foi indo, mês após mês. E ela sempre ansiosa para chegar logo o próximo dia de pagamento. Agora vamos organizar a vida da dona Sônia com uma regrinha que eu adaptei. Porque aquela regrinha dos 50, 30, 20 pode até parecer linda na teoria. Porém a gente sabe, para quando o salário é curto, essa regra não funciona. Agora eu vou te mostrar uma regra que vai funcionar de verdade para quem ganha um mínimo. Primeiro você vai separar 4 potes, 4 caixinhas lá do Nubank, por exemplo. O primeiro pote vai ser o essencial: água, luz, internet, aluguel. O segundo pote vai ser o pote de dívidas. Eu sei que você tem dívidas que você quer quitar, então separa uma pequena parte do seu salário fixa para você ir pagando as suas dívidas. Porque é melhor ir limpando de pouquinho em pouquinho do que ver aquela dívida que era pequena virar um monstro. O terceiro pote você vai guardar uma grana para você viver. Ninguém é de ferro. Precisa sair uma vez no mês, precisa sair um pouco da rotina, fazer alguma coisa legal, senão a gente fica louco. Então esse pote de você viver é uma saidinha que você vai dar no mês. E mesmo que seja 10, 20, 30, 50 reais, vê um rolê que dá para você fazer com essa grana e faz. E o quarto pote, que é o mais importante, é o pote do futuro. Por menor que seja a quantia que você consiga guardar nesse pote, que seja 5 reais por mês. Porque isso pode virar uma poupança, depois vira investimento. E fica tranquilo que daqui a pouco eu te explico um pouco mais sobre esse pote e a importância dele. E beleza, a dona Sônia fez esses potinhos e começou a anotar tudo por 30 dias, todos os gastos dela. E tranquilo, papel e caneta mesmo, não precisa nenhuma planilha complicada, nenhum aplicativo claro, apesar disso ajudar. E toda vez que sair R$1 da conta, ela anota. Pode até parecer bobagem, mas isso muda tudo. Isso faz você enxergar e começar a ter controle dos seus gastos. Porque é a mesma coisa de você tentar emagrecer, mas não saber o quanto você come. E depois dela perceber esses gastos, ela começa a cortar vazamentos que ela nem percebia. Ela começa a ver que tinha deliveries que ela fazia toda semana de R$12, que parecia inofensivo. Porém, dava R$48 no mês, que era mais do que ela estava guardando para investir, que era R$20. E no ano dava quase R$600. E ela começou a notar que R$600 fazia muito diferença para ela. Imagina você com R$600 a mais por ano, pegando esse dinheiro e investindo. E bom, organizando dessa forma, mesmo a dona Sônia consegue parar de correr atrás do próprio rabo todo mês. E é claro, é passinho de tartaruga mesmo, é devagar. Porém, é esse mesmo dinheiro que vai construir o futuro dela. E isso me leva para o próximo ponto do nosso vídeo. Por que investir pouco pode mudar tudo? Nessa parte, a maioria dos brasileiros acha que não é para eles. Tem gente que acha que investir é só coisa de rico. Acha que para investir precisa ter R$10.000 sobrando para colocar na bolsa. E isso é mentira. Investir é algo essencial para quem quer deixar de ser pobre. A pessoa que é rica, se ela quiser, ela nem investe, ela já resolveu isso. Mas quem precisa realmente investir é quem quer mudar de vida. E deixa eu te explicar uma coisa, eu sei que parece mágica, mas é matemática pura. Investimento é juros compostos, é juros sobre juros. Imagina que aqueles R$10 que você coloca para investir é uma sementinha de uma árvore. E com o passar do tempo, ela começa a dar frutos e você pega esses frutos e coloca para investir novamente. Dessa forma, vão criando mais árvores, mais frutos e com o passar do tempo, você tem uma floresta inteira. E isso tudo começou somente com uma semente. É claro, quanto mais sementes você colocar, melhor. Mas é assim que o dinheiro investido funciona. O rendimento que você tem hoje vira o capital que você tem amanhã, que gera mais rendimento, que gera mais capital e assim por diante. Só que tudo isso ao seu favor, não contra você, como o banco faz, te dando juros e mais juros e mais juros cobrando de você. É ao contrário, é juros e mais juros trazendo dinheiro para você. Agora vamos pegar a dona Sônia. Vamos supor que ela parou de gastar com delivery e aqueles 48, 50 reais que sobrou, ela começa a investir por mês. E ela investiu em algo que paga em torno de 10% ao ano. Lembrando que hoje você consegue uma rentabilidade maior que isso muito fácil na Selic. Mas vamos ser pé no chão, vamos supor que ela rendeu só 10% ao ano mesmo. Ela sozinha teria juntado R$6.000, mas se juntar com os juros compostos desse tempo, ela teria entre 9 e 10 mil reais na conta dela. E isso se ela investir só os 50 reais, não adicionou mais nada.
A única coisa que ela fez é ter paciência e constância para todo mês aplicar aqueles 50 reais. Agora imagina só se ela dobra, começa a colocar 100 reais por mês. Exatamente, o valor praticamente dobra. Mas esse não é o ponto, não é o quanto você tem para começar, e sim que você tem que começar. Porque muita gente espera cair uma grana boa para começar a investir. E é claro, muita atenção aqui, eu não tô falando para você sair comprando ações na bolsa, ficar procurando o melhor investimento para fazer aí na internet, que você vai acabar caindo num golpe. Como eu falei lá no começo do vídeo, na parte das caixinhas. Faz uma caixinha na Nubank, no Banco Inter, no Mercado Pago, independente do banco que você tiver, faz uma caixinha e guarda lá. Porque não adianta nada você criar um hábito de investir todo mês e estar investindo numa pirâmide. E juntando toda essa história da Dona Sônia, qual que é a pergunta que fica? Qual é, na prática, o caminho para sair da pobreza? E vem comigo que eu vou resumir agora o vídeo todo para você num passo a passo simples. Passo número 1. Entenda que sair da pobreza não é simplesmente ganhar mais, e sim sobre controlar para onde vai o seu dinheiro. Passo número 2. Divida o seu dinheiro em 4 potes assim que ele cair na sua conta. O pote essencial, de gastos essenciais, o pote de dívidas, o pote de lazer ou viver e, por último, mas não menos importante, o pote do seu futuro, o dinheiro que você vai guardar para o seu futuro. O passo número 3 é você anotar todos os seus gastos, porque sem anotar você não enxerga os seus vazamentos. O passo 4, juntando com o passo 3, é você cortar esses vazamentos assim que você identificar. O passo 5 é você investir, mesmo que seja pouco, 10, 20, 30, 40 reais. Não importa o valor, importa o hábito que você está criando. E o 6º passo, mas não menos importante, é ter paciência. Não é em um mês que você vai resolver toda a sua vida. Porque não existe atalho, não existe fórmula mágica. O que existe é consistência. E a boa notícia é que qualquer pessoa pode ser consistente, independente da sua renda e de onde você estiver. E se esse conteúdo te ajudou de alguma forma, não esquece de deixar um like e se inscrever aqui no canal, isso me ajuda demais, principalmente para mim que está começando agora. Então, como eu te ajudei, me ajuda também. E outra coisa, deixa aqui nos comentários qual a sua maior dificuldade na hora de investir o seu dinheiro. Quem sabe eu não trago um próximo vídeo respondendo a sua pergunta. Lembrando que aqui na descrição tem o link para minha planilha financeira. E como eu falei aqui, você não precisa dela para sair da pobreza. Mas é claro que ela vai te ajudar sim. Eu te passo uma planilha já pronta, onde você só preenche e já te mostra todos os seus gastos, tudo certinho para você, tudo bem facinho de usar. E esse pode ser seu primeiro investimento na sua vida financeira. Então dá uma olhadinha aqui no link da descrição e somente se fizer sentido para você, você adquire. Mas eu vou te falar que tá bem baratinho, acho que você vai gostar. Bom, é isso, fiquem com Deus, fui!